Todos os presentes ficaram congelados por um instante. O ar tinha ficado pesado ao nosso redor, quer tivéssemos evidências sólidas ou não de um Orc Lord. Não era como se nós estivéssemos impotentes contra essa ameaça, é claro. Esse monstro já tinha aparecido em cena antes, múltiplas vezes na verdade, e já havia uma estratégia conhecida para lidar com ele. E qual é essa estratégia? Eu perguntei impacientemente. Os Onis responderam olhando uns para os outros. Kaijin e Rigurd os encararam um pouco nervosos. Me envergonha dizer isso. Shuna finalmente começou a responder. Mas os Orc Lords do passado foram todos derrotados por esforços da humanidade. Faminto é uma habilidade única muito poderosa, não há dúvidas quanto a isso, mas ela só funciona aprendendo os poderes daqueles que o Orc Lord derrota. Enquanto os monstros podem ter habilidades intrínsecas ou efeitos baseados em magia que um Orc Lord pode pegar para si mesmo, os humanos, no entanto, não possuem nada disso. Eles carregam artes, não habilidades, e elas são estritamente frutos de prática e esforço. Foi isso que permitiu às nações humanas derrotar tal ameaça. Em outras palavras, não alimente a besta e ela não crescerá, não é? Eu acho que eles hesitaram em dizer isso porque significava que nós teríamos que envolver humanos nisso mais cedo ou mais tarde. Bom, pelo menos nós tínhamos algo para continuar agora. Nós tínhamos uma ideia geral das habilidades que o Orc Lord poderia ter aprendido e nós poderíamos descobrir modos de combatê-las. Ele ainda não seria uma ameaça tão grande, assumindo que ele não estivesse por aí há muito tempo. Talvez isso seja mais fácil do que eu pensava? Ou talvez não. Ele já tinha um corpo completo de cavaleiros, sem mencionar a horda de 200 mil orcs escravos e famintos. Isso e qualquer organização que enviou os fundos para equipar e armar todos esses caras. Não tinha sentido ser muito otimista em relação a isso. Se ele tiver ganhado um aumento de inteligência junto com a habilidade de faminto, aposto que ele poderia até mesmo se tornar um Lorde Demônio no futuro. Basicamente, isso eram mais notícias de toda parte. Nós definitivamente deveríamos ter chegado até ele mais rápido, mas tudo bem. Agora teria sido uma boa hora para um nobre herói aparecer, mas não tinha nenhum por perto, infelizmente. Muito bem. Antes de qualquer coisa, temos que descobrir se esse Orc Lord existe ou não. E se realmente tiver um, eu acho que nós deveríamos passar uma mensagem para o Cabal e para o resto dos meus amigos aventureiros. Sim, meu Lorde. Rigurd assentiu concordando com a minha ideia. Eles tinham mencionado que eram afiliados a um grupo, uma guilda como eles chamaram, que fornecia as tarefas deles. Talvez a guilda pudesse nos ajudar se Cabal a providenciasse. Eu estava esperando mais reações negativas, na verdade, mas eles não tiveram nenhuma. Cabal e seus amigos certamente foram gentis conosco antes, pelo menos, sem nenhum estereótipo ou algo do tipo. Eu imaginei que talvez pudesse vender alguns pedaços de aço demoníaco que sobraram para arranjar o dinheiro para contratar a ajuda da guilda. Eles poderiam até rejeitar monstros passeantes, mas eles não poderiam recusar se viesse com o preço certo. Ou isso, ou eu poderia só pedir aos irmãos anões para negociar em nosso nome. Um Orc Lord era tão ameaçador para os humanos quanto para nós. Nós tínhamos muitas moedas de troca por aqui. De fato, se nós sabíamos que humanos teriam um papel fundamental nisso, talvez nós deveríamos enviar uma mensagem assim que possível. Se a causa dos homens lagartos já estava perdida, os orcs provavelmente iriam atrás dos reinos humanos em seguida. E mesmo que não pudessem se alimentar de humanos, 200 mil orcs seriam uma ameaça de vida ou morte para praticamente qualquer nação. Por agora, nós precisávamos de mais informações. Esse foi o meu lema quando eu continuei a conferência. Mas subitamente, Souei enrijeceu e começou a estremecer. Souei? O que foi? Bem, um dos meus clones de replicação fez contato com alguém que insiste em se comunicar com você, Rimuro-sama. O que você acha? Contato? E elas me chamaram pelo nome? Quem diabos é? Eu ainda não tinha muitos conhecidos nesse mundo, na verdade. Talvez fosse o Cabal? Não. Eles disseram que levariam semanas para viajar até aqui de sua base. Mais de um mês para ir de volta. Não seria possível. Esse contato não me deu seu nome, meu Lorde. Ela simplesmente queria te enviar uma mensagem e está muito determinada. Ela é uma Dryad. As sobrancelhas de todos os presentes se levantaram de surpresa. Aparentemente é um monstro bem conhecido, eu acho. Não pode ser. Faz décadas desde que uma Dryad apareceu, não é? Rigurd exclamou. Elas praticamente desapareceram. Por que uma apareceria agora? Rigurd exclamou. Para os hobgoblins, aparentemente elas eram figuras místicas, e a julgar pela resposta do ex-ogro Souei, elas deviam ser de alto nível. Uma que tinha avistado e entrado em contato com Souei, apesar do quão talentoso ele era em ocultar suas replicações. Isso mostrava com qual calibre nós estávamos
estamos lidando. É melhor não irritar essa dráiade, então. Tudo bem, eu me encontrarei com ela. Podem trazê-la até aqui. Parece que meu pensamento estava correto. Pouco depois de eu dar o meu consentimento, a porta da sala de conferência se abriu para revelar uma nova figura. Soei não perdeu um segundo sequer, mesmo quando ele usou o movimento das sombras para trazê-lo até aqui. Chamar ela de isso seria um pouco rude. Ela era uma mulher e uma muito bonita. Seus cabelos eram verdes e sua pele clara, com uma figura bem tonificada, esculpida até como uma deusa nórdica. Seus lábios luxuriantes eram de um tom azul claro, combinando perfeitamente com seus olhos azul profundos. Ela parecia ter cerca de 20 anos pelos padrões humanos, mas humana ela definitivamente não era. Ela era semi-transparente e qualquer um observando poderia dizer que seu corpo não tinha qualquer peso ou presença física. As dráiades eram de fato descendentes das raças de fadas, tão próximas da forma de vida espiritual quanto qualquer um testemunharia. Eu descobri mais tarde que elas serviam como guardiãs dos Trents, uma população de árvores vivas que era outra presença de nível alto na floresta. Em termos de rank, elas seriam facilmente A ou até mais alto, no nível do Ifrit, e sem dúvida uma presença aterrorizante para Rigurd e os Hobgoblins. Mas o que ela queria aqui? A mesa de conferência foi envolvida por silêncio. As dráiades, tendo uma expectativa de vida longa, raramente saíam de seus santuários sagrados. Elas eram nomeadas por alguns como guardiãs de toda a floresta de Jura, e apenas uns poucos sortudos as veriam por si mesmos. Elas eram conhecidas por aplicar a punição divina aos perversos e àqueles que danificavam as florestas. Benimaru e os outros ex-ogros reagiram do mesmo modo que Rigurdo, mas a dráiade não deixou isso perturbá-la. Ela avaliou a sala por um momento antes de fixar seus olhos em mim. Meus cumprimentos a você, líder dos monstros e seus seguidores. Eu sou Traine, uma dráiade. É um prazer conhecer todos vocês. Ela sorriu, tão bela quanto uma flor desabrochando. Isso foi o suficiente para me perguntar, será que eu estava sendo cauteloso demais com ela? Ela tinha uma beleza feérica, e isso era absolutamente verdade. Pra você também. Meu nome é Rimuro, mas podemos ser casuais por aqui, ok? Nada esse negócio de líder dos monstros, pra você também. Meu nome é Rimuro, mas nós podemos ser casuais aqui, entendeu? Nada desse negócio de líder dos monstros e essas formalidades. Eu já odiava apelidos na Terra e não queria nenhum aqui, então fiz questão de acabar com isso antes que o resto da sala começasse a usar esse nome. E então, por que você queria me dizer? Eu perguntei, tentando ao máximo superar meu constrangimento. Obrigada. Eu vim aqui para discutir os eventos ocorrendo nessa floresta. Eventos que eu imagino que todos vocês estejam cientes. Como uma das guardiãs nomeadas da floresta de Snura, eu não posso permitir que essa série de calamidades não seja resolvida. Então eu tive que aparecer na sua frente. Eu fiz isso porque espero poder participar da sua conferência. Ela assentiu com a cabeça para todos os participantes antes de voltar seus olhos para mim. Uma Traine, um monstro nomeado, então, de alto nível, com certeza. Mas por que aqui? Certamente existem raças mais poderosas do que os goblins para você pedir por ajuda. Benimaru ousou essa pergunta. Este é o posto mais poderoso da região. Os outros não existem mais. Seus povos estão afiliados com o Homem-Lagarto conhecido como Gabiru. Os Trents são incapazes de se mover de um lugar para outro, então interagem pouco com outras raças. Se eles forem afastados por um inimigo de fora ou um desastre natural, haveria pouco para eles fazerem para se defender. Mas Dráiades só temos permissão para viajar mundo afora nessas formas espirituais, e eu lamento que existam poucas de nós. Se a causa principal de tudo isso foi atacar a comunidade de Trents com quem compartilhamos nossas vidas, nós não temos números suficientes para fornecer a eles uma defesa eficaz. É por isso que eu desejo aproveitar sua força se eu puder. Ela encerrou sua frase com outro sorriso alegre. Em contraste com seus olhares espantados, o modo como ela falava era surpreendentemente tranquilizante. Elas de fato devem ser de uma raça de vida longa. Ela deve ter visto muitas coisas ao longo dos anos. O problema era se nós podíamos acreditar nela ou não. Alguém tão forte quanto o Ifrit e vários deles vivendo nessa comunidade, ou seja lá como eles chamam o lugar onde ele mora, nem mesmo juntos eles podiam lidar com os orcs? Será que ela queria nos usar como isca ou havia outro objetivo? Você mencionou uma causa principal. Isso significa que você sabe o que está acontecendo na floresta agora? Hakuro perguntou. Sei.
Traine respondeu sem hesitação. Um Orc Lord a está invadindo, com uma força imensa o acompanhando. A revelação mergulhou a sala de conferências em silêncio mais uma vez. Nós devemos considerar então que você confirmou a presença do Orc Lord? Benimaru perguntou. Sim, e se eles virassem seus olhares para a nossa comunidade de Trent, nós não teríamos nenhum meio efetivo de resistir. Eles não podem sair de onde estão enraizados, e suas magias místicas não podem fazer muito contra uma raça orc que não tem medo da morte. Talvez nós pudéssemos queimá-los com magia de chamas, os reduzindo a cinzas, mas isso poderia sair pela culatra e queimar a população de árvores, e ninguém a dominou de qualquer maneira. E qualquer coisa mais poderosa do que isso, algo que pudesse acertar o exército inteiro de uma vez, acabaria com a vida das Triantes também. Traine parou, avaliando todos nós antes de continuar com seus olhos focados em mim. Além disso, nós descobrimos que um nascido da magia de alto nível estava atrapalhando por trás das cenas para apoiar esse Orc Lord. Como Dryades, nós devemos nos preparar para isso. Nós não temos certeza de qual Lorde Demônio pode estar por trás de todos eles, mas nós não estamos interessadas em deixar esses intrusos fazerem o que quiserem com nossa floresta. Seus olhos pareciam brilhar cada vez mais enquanto ela falava. Como uma das criaturas mais poderosas da floresta, Traine exalava uma presença na sala que era elétrica. Era como uma energia percorrendo por todo o seu corpo. Bem, nós gostaríamos de ajudar, mas o que você quer que nós façamos exatamente? Eu gostaria que você derrotasse o Orc Lord. Traine respondeu imediatamente, e isso deixou todos sem palavras. Uou, peraí. Esse monstro não é tipo forte pra cacete? Por que alguém como eu teria que enfrentá-lo? Traine me respondeu com um olhar interrogativo. Mas os Onios aqui pretendem lutar contra os orcs, não pretendem? E você planeja contribuir com o esforço, certo? Foi você quem estendeu a mão para salvar todos esses goblins indefesos há pouco tempo. Eu pensei que você estenderia essa mesma gentileza para nós e para os Trents. Ela então sorriu novamente. Eu não tinha certeza de que fontes ela tinha tirado isso, mas Traine parecia saber uma quantidade considerável sobre o que estava acontecendo na floresta. Ela deve ter visto as minhas variadas façanhas nesse mundo e deve ter concluído que eu era tipo um bom samaritano onipotente. Talvez a vida isolada que as Dryades levavam as fazia assumir o melhor de todos que elas conheciam. Será que passou pela cabeça dela que nós, ou melhor, eu, poderíamos simplesmente esfaqueá-la pelas costas? O sorriso dela fazia impossível de dizer com certeza, mas quando os nossos olhos se encontraram, eu pude sentir no meu intestino que não havia nenhuma mentirosa na minha frente. E então eu decidi seguir os meus instintos. Se a história dela era verdade, nós realmente tínhamos um Orc Lord em nossas mãos, bem como um nascido da magia de alto nível à espreita atrás dele. Eu ainda não sabia exatamente como eu poderia contribuir com a causa, mas se ela confiava em mim, eu deveria retribuir o favor. Eu respirei fundo, mas antes que eu pudesse falar, uma voz respondeu por mim. Mas é claro, para o nosso líder Rimuru-sama, o Orc Lord não é mais ameaçador do que uma barata qualquer. Shion roubou a minha cena com um corajoso olhar de determinação em seu rosto. Caramba, eu não sou nenhum deus ou algo do tipo. Eu gostaria que ela tivesse pelo menos checado comigo primeiro. E por que sou eu que vou ter que fazer o papel de matador de orcs? No entanto, antes que eu pudesse protestar, Traine me deu outro sorriso. Ah, é como eu previ então. Desejo boa sorte contra o Orc Lord nesse caso. Eu tinha sido praticamente empurrado para o papel de matador de Orc Lord pela Shion, mas isso não marcou o fim da conferência. Nós continuamos enquanto Traine se juntou a nós para o resto. No mapa, na área dos pântanos, tinha um pedaço de madeira com homens lagarto escrito nele, e atrás dele um outro pedaço marcado com goblins. Na frente dele estava o local onde os dois diferentes contingentes de orcs iriam se cruzar. Colocar todos no mapa assim fez com que o tamanho da força dos orcs ficasse em nossas mentes, mas seus olhos estavam voltados para outro lugar. Você tem certeza de que essas são as posições corretas, Shuei? Sim. Os goblins estão acampados nas planícies ao pé da cordilheira. Se eles mobilizarem suas forças a partir daí, eles farão exatamente isso no local indicado. Eu confiei nas palavras dele, mas por que eles estavam apenas sentados por aí, ao invés de se juntarem aos outros homens lagarto? Esse era o problema, mas eu tinha que me lembrar de que eu estava fazendo suposições muito grandes também. Gabiru não tinha motivos para atacar seus companheiros homens lagarto. O jeito estranho com o qual ele escolheu posicionar suas forças me fez pensar, mas havia poucas razões para pensar nisso, eu achei. Talvez eu esteja
esteja pensando demais nisso. Eu sou meio que um amador nesses assuntos, então... Não. Hakurou interferiu, seus olhos brilhando. Acho que você pode ter razão. Se a força principal dos Homens Lagarto estiver implantada diretamente na frente deles, seria fácil tentar atacar por trás. Mas os orcs claramente não têm tempo para tentar circular atrás deles, e mesmo se eles tentassem tal insensatez, eles poderiam ser facilmente atacados e cercados de ambos os lados enquanto suas linhas estivessem sendo esticadas. Não há motivo algum para manter um exército aqui. Mas qual seria o objetivo? Benimaru rebateu. Mesmo se os goblins derrotarem os homens lagarto, tudo o que estaria à sua espera seria a morte pelas mãos dos orcs. Talvez, mas aquele Gabiru parece se intitular como líder. Ele pode querer roubar a posição de chefe para si. É possível. Na verdade, eu não vejo outro motivo para ele posicionar suas forças aqui. Gabiru certamente era confiante e sonhava alto, mas será que ele era realmente tão descarado assim? Se é isso que vocês acham, então isso é mais um motivo para nós não nos juntarmos a ele. Ninguém discordou da minha opinião. Você acredita mesmo que Gabiru pode ter se rebelado contra o seu próprio povo? Traine perguntou. Parece possível do jeito que o mapa está mostrando. Ele nos pediu para nos juntarmos ao seu exército, mas eu não acho mais que isso seja uma boa ideia. Entendo. Talvez exista alguém o compelindo a fazer isso. Eu vou investigar. Eu apreciei o gesto, mas se ela estava cobrindo o Gabiru para nós, o que o resto deveria fazer agora? Eu gostaria muito de formar uma aliança com os Homens Lagarto. Hakurou disse. Sozinhos, nossos números são muito baixos. Além disso, eu odiaria deixá-los sozinhos e indefesos. Todos na mesa acenaram com a cabeça. Ninguém parecia ter alguma objeção enquanto a isso. Mas tendo uma aliança ou não, nós nunca vamos superar os orcs em número. Você tem certeza de que eles não apenas tratariam a nossa oferta como um enxoto a eles? Os hobgoblins pareciam ver isso como um problema, e os Onis riram deles. Rimuru-sama, você se preocupa demais. Hakurou comentou. Cada um de nós é tão poderoso quanto um exército inteiro. Eu duvido muito que eles desprezariam tipos como nós. Eu pensei que ele estava dando muito crédito para si mesmo. Parecia algo que Gabiru diria, na verdade, mas aparentemente ele realmente queria dizer isso. Eu irei negociar com eles. Souei falou. Está tudo bem para você eu falar com o chefe Homem-Lagarto em seu nome, Rimuru-sama? Eu o analisei enquanto ele esperava minha resposta. Ele certamente parecia confiante. Eu não tinha certeza de onde isso veio, mas ele parecia digno de confiança. O mapa tinha acabado de nos dizer para esperar um confronto entre os orcs e Homens-Lagarto em pouco tempo. Assumindo que isso fosse verdade, nós tínhamos mais tempo para salvar essa cidade do que eu pensava. Ter uma ideia geral do futuro próximo também ajudou a acalmar todo mundo. Certo, então vamos fazer duas tarefas diferentes. Eu vou liderar uma força avançada até os Homens-Lagarto e nós acabaremos com os orcs juntos. Nós vamos tentar vencer a batalha, mas se começar a parecer complicado, nós iremos pro plano B. Basicamente, nós vamos abandonar a cidade e nos reagrupar onde os Trentes estão e vamos focar em defendê-los. Mas provavelmente vamos precisar chamar ajuda humana se isso acontecer. Então eu vou contatar o aventureiro Cabal e pedir que eles nos ajudem a apagar o Orc Lord. Afinal, ele é uma ameaça tanto para eles quanto para nós. Então eu tenho certeza de que eles vão nos ajudar. É claro que isso tudo depende de formar uma aliança com os Homens Lagarto. Você vai ser fundamental para isso, Souei. Então faça isso acontecer. Sim, meu Lorde. Souei acenou de volta para mim. Eu tinha fé de que ele iria conseguir. Certo. Nesse caso, sinta-se livre para falar com o chefe Homem-Lagarto do jeito que quiser. Apenas tenha certeza de que ambas as partes serão iguais nessa aliança. Nenhum servindo o outro, entendeu? Entendido. Ele disse e então desapareceu como se tivesse mergulhado nas sombras. Ele trabalha rápido, né? Bem, agora se o Souei falhar na missão dele, nós vamos direto pro plano B. Eu quero que todos vocês estejam preparados para isso se for necessário. O resto da sala assentiu concordando. Muito obrigada por aceitarem o meu pedido repentino. Traine disse, se curvando na minha direção. Eu farei meu melhor para garantir que o relacionamento seja benéfico para todos nós. Sim, o mesmo para você. Eu gaguejei e ela sorriu um pouco em resposta, talvez achando a minha hesitação fofa ou algo do tipo. Nós nos encontraremos novamente, líder dos monstros. Ou melhor, Rimuru-sama. E então ela se foi, lançando sua própria magia para voltar para sua casa. Então nós tínhamos nossas ordens agora. Seria bom se nós pudéssemos formar
firmar essa aliança, mas se não desse, nós teríamos que pensar um pouco mais rápido. A propósito, Rimuru-sama, você tem algum interesse em contatar Gabiru novamente? Ah, boa pergunta, Hakuro. Eu acho que gostaria de guardar isso para o plano B, quando nós estivermos procurando apoio humano. Ah, mas os reinos precisarão de tempo para mobilizar forças adequadas quando a coisa ficar feia, né? Você acha que talvez nós pudéssemos apenas falar que é um orc morde por aí? Só por enquanto. Me parece uma boa ideia, meu lorde. Eu vazaria a notícia para os comerciantes kobolds. Eles vão espalhá-la bem o suficiente depois disso. Entendi. Obrigado. Isso parecia ser o suficiente por enquanto. Eles provavelmente iriam querer alguma evidência sólida sobre o aparecimento do Orc Lord antes de juntarem forças conosco, é claro. Rigurdo já estava fora da cabana da sala de conferência cumprindo minhas ordens. Mesmo como Rei Goblin, ele ainda corria por aí o dia inteiro como uma galinha decapitada. As coisas estavam começando a acontecer e isso estava começando a me deixar nervoso, mas não havia motivo para ficar pensando nisso. Nós precisávamos fazer o que podíamos e agora isso queria dizer que nós tínhamos que nos preparar. Mas um Orc Lord, hein? Parecia bem complicado. Roubar habilidades das pessoas soava algo extremamente injusto. Não que eu pudesse falar algo sobre isso, mas eu tinha sido persuadido a confrontá-lo e eu não podia desapontar a Traine agora. Eu não estava certo das minhas chances, mas eu tinha feito um acordo e iria até ele com tudo que eu tinha. Se eu estragasse tudo, eu não teria chances de cumprir a promessa que eu fiz com a Shizo. Eu tinha que pensar no futuro, mesmo que isso me deprimisse um pouco.